Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Policiais encurralaram um veterano contra a parede. Eles se desculparam quando viram o general. James Carter, um veterano de 78 anos, caminhava todas as manhãs por seu tranquilo bairro no Brooklyn. Cada passo era calculado, imbuído de uma disciplina adquirida durante seus anos no exército. Seus vizinhos o conheciam por sua calma, sua gentileza e pelo uniforme repleto de medalhas que às vezes usava em cerimônias comemorativas. Naquela manhã, James passeava com seu pequeno cachorro Bunny quando dois policiais em patrulha, visivelmente tensos após uma abordagem anterior, o avistaram. Pensando erroneamente que o idoso parecia suspeito, talvez por causa de seu comportamento reservado e seu boné militar, eles correram em sua direção. Senhor, pare! Mãos contra a parede, ordenou um dos policiais. James, surpreso e desorientado, instintivamente levantou as mãos. Antes mesmo que pudesse entender o que estava acontecendo, se viu prensado contra a parede, com o rosto pressionado contra o concreto frio, enquanto Bunny latia freneticamente. O que eu fiz? Murmurou ele, com a voz trêmula, mas firme. O policial o imobilizou, ignorando seus protestos. O outro examinava nervosamente a área ao redor, como se cada transeunte fosse uma testemunha em potencial. James sentiu o coração disparar, não de medo, mas de frustração e um sentimento de injustiça. Cada instante que passava o fazia lembrar de seus anos de serviço, um serviço destinado a proteger civis, não a ser tratado como tal. Foi nesse exato momento que o telefone de um dos policiais vibrou. Eles olharam para cima e, para sua grande surpresa, um jovem policial uniformizado anunciou: Senhores, vocês devem saber com quem estão lidando. Este é o general James Carter, um veterano de guerra condecorado, um herói reconhecido e uma figura respeitada em nossa comunidade. O mundo pareceu mudar para os dois policiais. Suas mãos ainda tremiam sobre o veterano enquanto percebiam a magnitude do seu erro. Imediatamente abaixaram as armas, quase se ajoelharam e murmuraram um pedido de desculpa sincero. Ofegante e indignado, James levantou-se lentamente. Seus olhos refletiam raiva, mas também dignidade. Bunny, alheio ao drama, balançou a cabeça e latiu alegremente. A vizinhança, testemunhando a cena, prendeu a respiração. O que começara como um ato de violência gratuita terminara em uma humilhação reversa. Os policiais acabavam de se deparar com a verdadeira autoridade e coragem em pessoa. E enquanto o general Carter retomava sua marcha com calma, mas com imponente gravidade, todos sabiam que uma lição acabará de ser dada. Respeito não se impõe. Se conquista e experiência, bravura e dignidade sempre vencem o medo e a ignorância. O sol da manhã banhava o bairro com uma luz suave, mas para James Carter, a atmosfera era opressiva. Assim que os policiais o soltaram do muro, ele sentiu raiva e confusão se misturarem à sua dignidade. Como podiam tratar um veterano, um homem de quase 80 anos, como um criminoso? Thomas, seu filho, veio correndo ofegante. Pai, gritou, horrorizado. Ele viu os policiais ainda de pé, visivelmente desconfortáveis. Vocês não sabem quem encurralaram contra esta parede. Um dos policiais, visivelmente constrangido, gaguejou. Nós pensamos que... Thomas o interrompeu. O que você pensou? Que meu pai ia atacá-lo. Ele é um veterano, um herói de guerra. James, recuperando a compostura, colocou a mão no ombro do filho. Thomas, mantenha a calma. Sua voz era firme, mas por dentro, uma tempestade se formava. Ele se endireitou lentamente, sua estatura imponente apesar da idade, e encarou os policiais. Vocês me humilharam hoje, e eu não vou esquecer. Mas eu sou um homem de paz. Foi então que um dos policiais pegou o celular e digitou alguns números, nervoso. Um silêncio se instalou. Poucos instantes depois, o outro policial murmurou, quase sussurrando, General Carter. O choque estava estampado em seus rostos. Os uniformes que vestiam, que segundos antes eram uma arma de poder e medo, agora pareciam pesar sobre seus ombros. Eles perceberam que acabavam de desrespeitar uma figura honrada, respeitada não apenas por seus pares militares, mas por toda a comunidade. James permaneceu em silêncio por um momento, observando os policiais baixarem a cabeça e murmurarem desculpas constrangidas. Cavalheiros, disse ele finalmente com a voz calma, mas gélida, a verdadeira força não reside no medo que vocês inspiram, mas no respeito que demonstram. Lembrem-se disso. Thomas pegou na mão do pai. Pai, você está bem? Perguntou preocupado. James assentiu com a cabeça. Sim, mas precisamos garantir que isso nunca mais aconteça. Bunny, o cachorro, pulava ao redor deles, alheio a toda a atenção humana.
A vizinhança, por sua vez, parecia prender a respiração, testemunhando um confronto evitado e uma lição de respeito dada sem violência. No fundo, James sabia que aquele incidente não seria esquecido. E nos corações dos dois policiais, uma nova humilhação acabará de nascer, a de terem falhado em seu dever de proteger e servir, e de terem subestimado a verdadeira grandeza de um homem. James e Thomas mal tinham recuperado o fôlego quando a sirene de uma viatura policial soou na rua. Os vizinhos, testemunhas da cena, reuniram-se, cochichando e apontando. Os dois policiais, ainda em choque, permaneceram imóveis com as mãos trêmulas. Um jipe preto parou em frente a eles. Um oficial superior, acompanhado por dois ajudantes, saiu rapidamente. Seu uniforme impecavelmente condecorado refletia autoridade e respeito. General Carter, perguntou ele com voz firme, porém respeitosa. James endireitou-se com calma, mas com a gravidade de um homem que não precisava provar sua posição. Sou eu, respondeu, sua voz ecoando na rua silenciosa. O oficial dirigiu-se aos policiais com uma voz fria, mas controlada. Senhores, podem me explicar por que vocês encurralaram meu pai contra a parede? Os policiais, incapazes de encará-los, balbuciaram desculpas. Nós pensamos que... Começou um deles, mas a presença da autoridade militar os paralisou. Thomas, que estava ao lado do pai, sentiu uma onda de orgulho misturada com alívio. Papai serviu a este país com honra. Você precisa entender que acabou de agir em favor de alguém que arriscou a vida para proteger pessoas como você, disse ele, em voz mais alta, para que toda a vizinhança pudesse ouvir. O general, fardado e com condecorações reluzentes, aproximou-se lentamente dos policiais. Respeito se conquista com ações e sacrifícios. Vocês simplesmente se esqueceram disso, declarou, com a voz impregnada de autoridade natural. Vocês vão se desculpar e garantir que isso jamais se repita. Os policiais se ajoelharam quase instintivamente, envergonhados e trêmulos. Nós sentimos muito, General Carter. Nós não sabíamos. Pedimos seu perdão, murmurou um deles com os olhos baixos. James observou a cena, impassível, mas resoluto. Ele sabia que a lição havia sido aprendida. O que começara como uma humilhação pública para ele transformará-se em uma demonstração de humildade para os policiais, revelando o poder do respeito e da honra. Toda a vizinhança testemunhou a cena, alguns aplaudindo discretamente, outros murmurando, isso sim é um verdadeiro herói. Enquanto o oficial superior retornava ao seu veículo, James e Thomas caminharam lentamente em direção à sua casa. A tensão diminuiu, mas uma lição permaneceu gravada em suas mentes. A verdadeira autoridade não se mede por uniformes ou ameaças, mas sim por dignidade, coragem e serviço ao próximo. Na manhã seguinte, o bairro ainda estava em polvorosa. A notícia do incidente havia se espalhado entre os vizinhos e comerciantes. Um veterano, James Carter, de 78 anos, havia sido prensado contra uma parede por policiais, e eles se desculparam quando descobriram quem ele era. Em casa, James tomava café da manhã com Thomas. Seu rosto, geralmente calmo, refletia uma satisfação tranquila. Veja bem, Thomas, disse ele gentilmente, às vezes as pessoas precisam aprender da maneira mais difícil a entender o que é respeito. Enquanto conversavam, um carro oficial parou em frente à casa. Desta vez não era para uma advertência disciplinar, mas para homenagear James. O oficial superior do dia anterior retornou, acompanhado por um representante do gabinete do prefeito e vários membros da imprensa local. General Carter, anunciou o representante do prefeito, tomamos conhecimento de sua bravura e dignidade diante deste incidente. Gostaríamos de lhe conceder uma homenagem cívica em reconhecimento ao seu serviço e exemplo para a comunidade. James, geralmente modesto, sentiu um calor especial invadir seu coração. Aceitou o convite com dignidade, mas seu olhar se voltou para os policiais do dia anterior, que também estavam presentes, visivelmente envergonhados, mas respeitosos. Senhores, disse James com voz clara e imponente, a verdadeira força não reside no medo ou na intimidação. Ela reside na coragem, na humildade e no respeito mútuo. Hoje vocês aprenderam essa lição, e espero que a levem consigo. Os policiais baixaram a cabeça, silenciosos, mas transformados. A comunidade, testemunhando a cena, aplaudiu calorosamente. Os vizinhos que presenciaram o confronto inicial compreenderam que o verdadeiro herói não era apenas aquele que servirá seu país no exterior, mas aquele que mantivera sua dignidade apesar da injustiça e inspirar a outros a fazerem o mesmo. Naquele dia, James Carter foi reconhecido não apenas como um veterano condecorado, mas como um símbolo vivo de coragem, respeito e honra.
Os policiais, por sua vez, deixaram o local com uma humildade renovada, conscientes de que a verdadeira autoridade não se impõe pela força, mas sim pelo respeito que se demonstra aos outros. Bunny, seu fiel cão, abanava o rabo alegremente, como se também tivesse entendido a lição. E enquanto o sol banhava a vizinhança com uma luz dourada, James e Thomas sabiam que a dignidade, quando defendida com calma e coragem, sempre triunfa no final. Poucos dias após o incidente, toda a vizinhança estava em polvorosa. Os moradores ainda contavam a história. Como um veterano idoso havia sido prensado contra uma parede por policiais e como esses mesmos policiais foram forçados a se desculpar, mesmo diante de sua patente dignidade. A prefeitura, impressionada com a reação calma, porém firme de James, organizou uma cerimônia pública no Parque Central. Bandeiras tremulavam ao vento e um pequeno palanque foi erguido. Os moradores se reuniram, curiosos e respeitosos. Esperava-se que os policiais envolvidos no incidente comparecessem à cerimônia, desta vez sem uniforme, para demonstrar sua humildade. Quando James subiu ao palco, uma ovação de pé surgiu da plateia. Seu uniforme militar condecorado brilhava à luz do sol, e seus olhos refletiam a sabedoria e a força de muitos anos de serviço. Ele pegou o microfone e falou com calma e solenidade. Hoje não falo apenas por mim. Falo por todos aqueles que serviram, por todos aqueles que foram tratados injustamente e por todos aqueles que ainda precisam aprender o que é o verdadeiro respeito. Nesse instante, os policiais envolvidos no incidente se aproximaram cautelosamente. James os observou por alguns segundos e, em seguida, dirigiu-lhes um sorriso discreto, porém firme. Vocês cometeram um erro, disse ele suavemente, mas também demonstraram que é possível aprender com os próprios erros. Nunca se esqueçam disso. Os policiais baixaram a cabeça, comovidos e humilhados, mas desta vez com um sentimento de redenção incipiente. Haviam compreendido que a autoridade não se mede pela força ou intimidação, mas pela justiça, respeito e humanidade. A multidão aplaudiu novamente quando o prefeito entregou a James Carter uma medalha honorária por seus serviços excepcionais e conduta exemplar. Mas a verdadeira vitória de James não se resumia à medalha. Era a lição que ele acabará de ensinar a toda uma comunidade e aos próprios policiais. Ao término da cerimônia, Thomas aproximou-se do pai. Pai, todos te admiram. Até eles, disse, apontando para os policiais. James colocou a mão no ombro do filho e sorriu. Respeito, Thomas, sempre começa com a gente. Mas se espalha quando a gente age com coragem e dignidade. Hoje mostramos a todos o que isso significa. E enquanto o sol se punha sobre o parque, iluminando os rostos dos moradores e os humildes uniformes dos policiais, todos compreenderam que o verdadeiro poder reside não no medo mas na honra, na coragem e na capacidade de inspirar mudanças. Bunny, o fiel companheiro de James, pulava entre as pernas das pessoas, trazendo um toque de leveza a um dia que ficaria gravado na história do bairro. Naquele dia, James Carter não era apenas um veterano. Ele se tornará um símbolo vivo de respeito, justiça e humanidade.